Que os irmãos ficassem em pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade. Você que está aqui conosco, participando aqui na igreja, ao vivo, e aqueles que estão lá fora, através do Facebook. Vocês venham agora se concentrar na palavra do Senhor, no culto em que engrandece ao Senhor. Amém? Te glorificamos, ó Pai, essa noite, ó Deus, por mais uma noite maravilhosa na Tua presença, ó Deus. Ó Pai, te engrandecemos, ó Pai, nesse momento, ó Deus, querendo, ó Pai, que a Tua presença, ó Pai, venha sobre nossas vidas, ó Pai, de maneira milagrosa, meu Pai, de maneira maravilhosa, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, que está aqui reunida, ó Pai, aquelas que estão, ó Pai, assistindo, ó Pai, o culto, ó Pai, no Facebook, ó Pai. Senhor, venha abençoar, ó Pai, essas vidas, ó Deus. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, nessa noite, uma noite de ceia, ó Pai, de adoração e exaltação do Senhor. Nós queremos, ó Pai, nesse momento te exaltar, ó Pai, e te dar honra e glória e louvor, ó Deus, porque o Senhor é merecedor, ó Deus. Te glorificamos, ó Pai, e te engrandecemos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém. Pega a sua Bíblia, em nome de Jesus. Em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mateus, capítulo 3, versículo 17. Que diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mais uma vez. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Temos passado por um momento difícil, a igreja na terra, a igreja no Brasil, com tanta dificuldade, muitos sem poder sair de casa, porque são pessoas mais idosas, tem pessoas que têm dificuldade, mas Deus tem preservado a sua igreja. Muitos já foram, mas muitos estão aqui reunidos, glorificando a Deus por esse momento. Então você que está aqui, coloca o teu coração centrado na palavra, centrado no louvor, centrado no culto, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está olhando para você. Ele está olhando a tua intenção do teu coração de adorá-lo e exaltá-lo a cada dia. Queria chamar o ministério de louvor que viesse aqui nesse momento. Nós vamos adorar, e que se você quiser ficar sentado, você fica sentado, se quiser levantar, você levante, mas faça uma adoração, que o Senhor venha te libertar, que Ele venha dar graças pela sua família, mas que você, nesse momento, que o Senhor venha fazer o quê? Venha adorar o Senhor. Se é de mão levantada, você levante a mão. Se você quer ficar sentado, fica sentado, mas exalte o nome do Senhor. Amém? Fique à vontade, meus irmãos. A graça e a paz. Irmãos, nós, como de costume há anos, né? Primeiro domingo do mês a gente celebra a ceia. E sempre quando nós estamos, né, nesse momento compartilhando da ceia do Senhor, é um momento para nós pararmos para refletir, pararmos para buscar na nossa memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Aí, se formos lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 53, lá as profecias já falavam que lá na frente nasceria Jesus Cristo, e que Ele morreria numa cruz,
E já no Novo Testamento, esses relatos vêm novamente para confirmar morte e morte de cruz. Sangue derramado na cruz do Calvário, para que hoje para que hoje você pudesse ter vida e vida em abundância. Para que nós, a cada dia, possamos renovar a nossa esperança de que um dia nós vamos morar na mansão celestial. Vamos usufruir de tudo o que Deus Pai preparou para cada um de nós. E que Jesus Cristo com certeza nos aguarda de braços abertos. E é por isso que nesse culto, eu gostaria de convidá-los a louvar ao Senhor. E que esse louvor seja uma forma de agradecermos a Ele por tudo o que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor. Eu procurei outro lugar e outras pessoas em tantas coisas. Eu procurei outro lugar e outras pessoas em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu reino, teu rio de vida aqui. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh.
Sinto fluir. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia. Aí enquanto cantávamos, sinto fluir teu rio, eu fui lá atrás e busquei aquele momento em que aquele homem, indicado por um rei, ele que era um general, era um homem muito poderoso na sua época, mas ele sofria de um grande mal, ele sofria de lepra. E naquela época, a lepra não tinha tratamento, né? Mas foi falado para ele que tinha uma pessoa que podia o curar daquela lepra. E então ele se dirige com a sua caravana. E ele vai até o profeta e chega lá. O profeta nem o recebe. Manda um recado pelo seu servo. Vá lá e manda que ele mergulhe no rio durante 7 vezes. E o recado foi dado e ele então, ele chega, poxa, eu venho de longe com uma recomendação. E ele nem me recebe, manda me mergulhar num rio sujo. Imagina se você, à procura de um milagre, chega na casa de alguém e alguém te manda mergulhar no rio Paquequé. Eu imagino que aquele homem também deve ter pensado isso. Mas esse rio, com tantas outras águas puras por aí, ele me manda mergulhar. E um dos seus servos que o acompanhava, custa nada, nós já estamos aqui, vai lá, faz o que o profeta te manda fazer. E então ele, bastante reticente, ele vai e mergulha a primeira vez e nada, mergulha a 6ª vez e nada, mas na 7ª, assim como o profeta falou, mergulha 7 vezes, porque na 7ª você será curado da sua lepra. E assim, quando ele levanta daquelas águas, olha para a sua pele, e já não havia mais enfermidade. O milagre fluiu. Nós cantamos, sinto fluir teu rio. E eu acredito que aquele homem, se naquela época essa canção já existisse, ele cantaria, sinto fluir um milagre em mim. Se você precisa de um milagre, confia no Senhor. Se tiver de mergulhar 7 vezes, faça isso. Se tiver de dobrar o seu joelho de madrugada, faça isso, porque a resposta virá. Mas para isso precisamos exercer a nossa fé. E vamos continuar louvando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele é digno de todo o nosso louvor nesse culto. Aleluia, glória a Deus. Vem, Senhor, encher esse lugar. Declare, vem, Senhor. Vem, Senhor, encher esse lugar. Com tua glória. 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 Fala-me. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, me abraça. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Declare. Todo dia é dia de adorar ao Senhor.
Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me, vem, abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia, glória a Deus. Algum dia você já ouviu que a alegria do Senhor é a nossa força? Amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Vamos continuar nesse mesmo espírito, louvando ao nosso Deus. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Às vezes quando a gente entra na presença do Senhor mesmo, você não consegue ficar parado. Você quer chorar, você quer pular, você quer deitar, você quer gritar. Senão o homem não tem capacidade, nunca vai ter capacidade. Agora, o Espírito Santo de Deus, que move dentro de nós, Ele é capaz de fazer velho pular, de fazer novo rolar no chão. É porque é o Senhor. Tudo na decência e na ordem, como manda a palavra. Mas quando você está com o Senhor, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá fazer tudo que o Senhor manda. Porque está escrito na palavra. Mas você é batista? Sou de Deus. Sou de Deus, meu irmão. Sou de Deus. Batista é uma denominação. Eu sou de Deus, de Jesus Cristo. E quando você está com o Espírito Santo de Deus,
e várias vezes não consegue controlar, começa a chorar, você nem, como é que está saindo lágrima no olho? É o Espírito Santo de Deus que está movendo na sua vida. E quando chegar esse momento, meu irmão, deixa o Espírito Santo mover. Se é para chorar, você chore. Se é para botar o joelho no chão, você ore. Se é para dar um abraço no teu irmão, se não pode tocar, abraça ele assim, ó. Meu irmão, eu estou com vontade de dar um abraço, vontade de te abençoar. Manda uma mensagem para ele no WhatsApp. Não dá, vai no Facebook, vai no Instagram. Manda uma mensagem para ele, abençoa o teu irmão. Tem muitas pessoas em casa chorando, pedindo um abraço, querendo uma mensagem de Deus. E muitas das vezes está em casa vendo um filme. Fulano, vou mandar um abraço para ela. Outro dia eu mandei um abraço a uma pessoa, Deus tocou no meu coração, eu mandei para ela. Fulano, quer mandar um abraço a você? Pô, pastor, eu estava precisando desse abraço. Muito obrigado por ter ligado por mim. Muita gente não me ligou, mas o Senhor me ligou. Meu irmão, tem muita gente querendo um abraço seu. Uma ligadinha no WhatsApp. Não dá o WhatsApp? Telefone. Meu irmão, estou ligando aqui porque eu estou orando por você. Tem muita gente precisando da sua oração, meu irmão. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia. Em Números 23, 19. Números 23, 19. Botar o óculos aqui que está ficando difícil. Números 23, 19. Que diz assim a palavra do Senhor. Se Deus prometeu para você uma promessa, creia nisso. Creia nisso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, e não o faria, ou falaria e não confirmaria. Se Deus te prometeu, meu irmão, pode passar anos da tua vida, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vamos louvar o hino 154, firme nas. Isso aí, meu irmão. Isso aí. Estamos passando por dificuldade, mas estamos firmes na promessa do Senhor. Pastor Ano. Bem, eu creio que em pé nós cantamos melhor. Vamos então, obviamente, quem puder, quem trabalhou muito hoje, está cansado, está com problema de alguma natureza, Deus entende, não somos nós que vamos obrigá-los a ficar de pé, mas quem puder, vamos cantar com alegria e com fervor o hino de número 154, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar,
firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Irmãos, antes dos irmãos sentarem, eu gostaria de convidar a diaconisa, a irmã Alessandra, para ela estar orando nesse momento, agradecendo tudo que já fizemos até agora na casa do Senhor, também agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas que foram colocadas nos gasofilácios. Oremos. Pai de amor, de misericórdia, louvado, exaltado e glorificado é o teu santo nome. Só o Senhor é Deus e não existe outro Deus além de ti. O nosso coração se encontra grato, ó Pai, por tua presença neste lugar, por tua presença adentrando cada lar, ó Deus, que está assistindo essa live neste momento. Deus querido, tu és poderoso, Senhor, nós clamamos aqui e tu responde lá. O Senhor tem operado as tuas maravilhas em nosso meio, e maravilha é esta, ó Pai, é podermos estar na tua presença. Ó Deus vivo e poderoso, que privilégio nós temos, Senhor. Muito obrigado por estarmos participando deste culto maravilhoso, onde a tua presença é notória. Muito obrigada por tudo que já foi feito, os cânticos entoados, ó Pai. Sentimos o teu rio fluindo, Deus querido. Senhor Deus, não tem como se conter diante da tua presença, dá vontade de pular, de dançar, de gritar, Senhor, dá vontade de correr, Deus. Muito obrigado, ó Pai, por nossos corpos funcionando perfeitamente, por podermos falar contigo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por podermos estar na tua presença. Deus querido, te agradecemos pela vida dos nossos pastores, o ministério de louvor. Deus querido, que possamos permanecer firmes nas promessas do Senhor, como nós acabamos de louvar, Deus querido, e queremos te agradecer por cada oferta, cada dízimo. Senhor, que as nossas vidas venham ser de constante oferta, Deus, e dízimo diante de ti, Senhor. E os meus irmãos que não puderam ofertar ou dizimar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, prosperando sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus, que a prosperidade espiritual venha a ser, Senhor, sobre cada um de nós, pois é o que nós precisamos para viver, a tua presença sobre nós. Que a sede e a fome de justiça venham estar sobre as nossas vidas, que as bem-aventuranças venham estar sobre nós, Senhor, que o fruto do teu Santo Espírito venha estar inundando o nosso ser, como nós precisamos de ti, Paizinho. Em nome de Jesus, se conosco, permaneça conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe desanimar, se enfraquecer, nos fortaleça, nos segura, Pai querido, com as tuas mãos poderosas. E
Pai, aquelas vidas, ó Pai, que se encontram, ó Deus querido, distante de Ti, assim como Tu usaste do Teu braço forte para libertar o povo de Israel, que o Teu braço forte vem estar intervindo, ó Deus querido, na causa da nossa família, da nossa parentela, daqueles que se encontram distantes de Ti. O Senhor Jesus disse que ninguém vai ao Pai, ninguém vai até o Pai se não for por Ele, e por isso nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, esse acesso que o Senhor Jesus é para cada vida, venha estar sendo direcionado pelo Teu Santo Espírito a essas vidas que se encontram distantes de Ti, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo, continue recebendo o nosso culto, Senhor, e ser presente aqui, ó Pai, ser presente em cada lar, Deus, trazendo a paz, a harmonia, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós estamos vivendo um novo normal, né? Então nós temos tido alguns cuidados, né? Todos os irmãos que estão frequentando o templo, usando máscara, né? Passando pela portaria da igreja, com a sua temperatura sendo aferida, também o uso de álcool em gel. E eu quero agradecer aos irmãos que têm colaborado para que tudo isso seja uma rotina, né, nesse novo normal que temos vivido. Temos tido cuidado sempre numa troca de microfone, né, fazermos a limpeza, né, com álcool em gel. Então, todos esses cuidados são necessários, né? Então, para que tudo isso aconteça, precisa de pessoas, né? E tem pessoas que estão se disponibilizando a fazer esse trabalho. E eu quero aqui, de público, agradecer também ao Bruno, que é responsável pela parte de som da nossa igreja no culto de hoje, também ao Gabriel e ao Otone, responsáveis pelo vídeo que você aí na tua casa está assistindo. Então, essas pessoas, né, que Deus possa continuar abençoando rica e poderosamente, e que possam, a cada dia, mais pessoas se colocar ao dispor do Senhor, para que possamos ter o máximo de pessoas possíveis para fazer esse trabalho, para que nós possamos continuar com a nossa porta aberta para receber os irmãos, né, os nossos visitantes. Eu gostaria nesse momento de conhecer os nossos visitantes. Se tem alguém aqui que nos visita, né? Temos uma irmã lá atrás. Não podemos abraçar, temos uma outra irmã aqui, mas se sintam abraçadas, né? Que o Espírito Santo possa sempre estar ao lado de vocês, guardando-as e protegendo-as. E também eu quero falar para os irmãos que estão assistindo o nosso culto pelo Facebook, pelo YouTube, né? Então, se eu esquecer de alguém, o nosso técnico de vídeo vai passar aí embaixozinho na tela o nome de alguns irmãos, porque às vezes a gente passa e não fala o nome de todos. Mas conosco a Geisa Marques, a Rita Rabelo, Maria Silva, o José Ferreira, viu, Antônio? Ó, teu irmão está lá, ó. Alagoas? João Pessoa. Eu sempre troco o lugar, né? Nós temos pessoas assistindo os nossos cultos espalhados por todo canto do Brasil, né? João Pessoa, no Paraná, em São Paulo, vários municípios do Rio de Janeiro, e assim por aí afora. Márcia Amaral também conosco, Euzenita Cunha, e como eu falei, a Cristina Barroso, Ana Lúcia Branco Portela Araújo, conosco também, Graça Vintém, Djanira Gonzalez e muitas outras pessoas. O que eu esqueci aqui, provavelmente o Otone não vai deixar passar e vai escrever aí agradecendo a presença de vocês, né? Se sintam como se estivesse aqui conosco. Aqui está muito bom, né? A temperatura está agradável, né? Nós aqui em Teresópolis tivemos aí um sábado chuvoso, né? Um domingo também chuvoso, mas já estava precisando, né, Manuel Erli? Estava muita poeira, muito calor, né? E a chuvinha veio numa hora boa, na hora certa. Gostaria de convidar mais uma vez o nosso Ministério de Louvor, para que a gente possa continuar louvando ao Senhor, esse Deus poderoso, esse Deus que tem cuidado de cada um de nós. E você aí na tua casa, né, compartilhe esse culto, né, com as pessoas que você
conseguir compartilhar, porque às vezes a palavra do Senhor, ela é direcionada a corações que a gente não sabe quem, né? Então, às vezes, com um simples compartilhamento, você pode estar abençoando uma pessoa que está precisando ouvir da palavra do Senhor nessa noite, durante a semana, né? Então, é dessa forma. Esse novo normal nos trouxe isso. Não cultuamos apenas aqui no templo, mas o culto daqui tem ido. Na verdade, estamos fazendo missões, né? Estamos fazendo missões aqui mesmo, sentado no nosso banco, aqui mesmo nesse altar, mas com essa possibilidade que foi aberta, né, dos nossos cultos estar sendo transmitidos e chegando a lugares que nós nem imaginamos, mas está chegando, mas e que a palavra possa entrar no coração e fazer diferença, porque Deus deixou a sua glória por mim, e eu tenho que valorizar isso o tempo todo. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, Me deu sua graça. me deu sua graça para vencer. Declare Jesus. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Jesus, toda glória somente a ti. Toda glória. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida
dou a ti. Tu és o Rei da glória, 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 tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Eu quero convidar a irmã Dulcineia. Ela vai estar orando ao Senhor, colocando o pastor Arnaud nas mãos do Senhor. Ele que trará a mensagem nessa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, nós damos ao Senhor, meu Pai. Coloca o Senhor diante do Senhor, aqui a amada igreja, Igreja Batista Serra dos Órgãos, ó Pai. Cada irmão aqui presente, cada uma irmã, cada uma família aqui representada, meu Pai, esteja cuidando e abençoando. Os visitantes estão no nosso meio. A irmã Suelícia, desejosa, Pai, de estar aqui, ó Pai, para ser membro aqui da igreja, Pai, continua abençoando ela, Senhor, que ela possa sentir sempre esse desejo no coração, de estar buscando do Senhor na palavra, Pai. Os demais visitantes estejam abençoando, ó Pai. O nosso pastor Arnaud, que vai nos trazer a mensagem, abençoa ele e toda a sua família, os nossos pastores, ó Pai, todas as suas famílias. Cuida, Senhor, das nossas famílias, cuida das nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, você tem feito por nós. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco, Pai. Nós devemos estar glorificando ao Senhor e agradecendo. Obrigada, Senhor, por tudo, pelos aniversariantes da semana, pelos enfermos colocamos diante do Senhor. Vem estar cuidando, Senhor, de cada um de nós, nos dando livramento na situação tão difícil que o mundo vive, ó Pai. Mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado. Devemos estar glorificando ao Senhor e agradecendo por tudo. Pela ceia, café da comunhão de manhã, a ceia pela manhã, agora à noite, ó Pai. Continua, Senhor, nos abençoando. Mais uma vez eu coloco o pastor Arnaud diante do Senhor. Cuida do teu servo, ó Pai, de toda a sua família, abençoando, ó Pai. E que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada um e nos abençoando para a honra e glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor e vamos ler apenas 2 versículos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, os versículos 18 e 19. A mensagem que nós vamos trazer nesta oportunidade tem como objetivo contribuir para a consolidação da nossa esperança quanto à salvação que nos foi outorgada por meio de Cristo Jesus, uma decisão unilateral, ou seja, exclusiva de Deus, enviando Jesus para nos salvar. E diz assim então o texto: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Gostaria que nós pudéssemos pensar por alguns minutos sobre esse assunto, as 4 extremidades da cruz.
É interessante que a cruz é um símbolo tão significante, é um símbolo tão importante, tão relevante para nós, porque foi lá exatamente que aconteceu o grande, o mais importante, o mais histórico, o mais relevante na história da humanidade, porque foi lá na cruz que de fato o embate entre Jesus Cristo e Satanás se tornou muito mais complicado, muito mais árduo, muito mais difícil, mas como nós sabemos, e os profetas já haviam profetizado sobre isso, nós vamos ver que lá esse duelo de que é lá que na verdade o Senhor desarmaria, é lá que ele na verdade venceria, é lá que ele de fato completaria cabalmente a obra a qual estava designado para ele, quanto à redenção de cada um de nós, a redenção da humanidade, do homem. E é diante desse embate que nós vemos Jesus fazendo uma colocação categórica. Eu tenho feito essa citação vez por outra para exatamente representar esse duelo, esse embate em nosso favor, essa intervenção divina em favor de cada um de nós, pois nós éramos prisioneiros, nós éramos refém de um inimigo e que de fato imaginaria que poderia nos conduzir à condenação eterna. Mas por intervenção divina de Deus, acontece o mais importante, o mais relevante de todos os embates na cruz do Calvário. E ele diz lá em Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22, havia um valente e que armado cuidava da sua casa e os seus bens estavam seguros. Sobrevindo o mais valente, vencendo, tirou as suas armas, tirando as suas armas, ele divide os seus despojos. E é interessante quando nós paramos para refletir sobre isso, os despojos era exatamente tirar das mãos do inimigo aquilo que lhe era mais precioso, a tua vida, a tua alma, a minha alma, para que nós não pudéssemos de fato nos manter definitivamente prisioneiros do inimigo. Então, os despojos, na verdade, o respaldo de uma guerra, os despojos eram exatamente aquilo que interessava, aquele que ganhou a guerra. Portanto, nada mais importante para ele, nada mais importante para Deus do que a minha vida, do que a sua vida, nos libertando, nos tirando exatamente das mãos do grande inimigo. Esse embate aconteceu no Calvário, na cruz. E é interessante que uma declaração, momentos antes dele render o seu espírito, ele faz uma declaração sobre modo interessante para nós. Quando ele diz exatamente tudo está consumado, ele está dizendo a minha dívida e a sua dívida, está escrito no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30. Ele diz exatamente isso, que a minha dívida e a sua dívida foi paga cabalmente. E então ele rende o Espírito, ele entrega o Espírito. E ali ele, na verdade, conclui uma obra gigantesca, uma obra incomparável, uma obra de libertação, uma obra de livramento, uma obra onde marcou a história da humanidade, marcou a nossa história, marcou a nossa vida espiritual, porque a partir desse ato da parte de Deus, por meio de Jesus, expressando o seu infinito amor por nós e praticando um ato de justiça incomparável, justificando a mim e a você, não por mérito seu, não por mérito de nenhum de nós, mas por mérito do próprio Jesus, fazendo na cruz do Calvário. É interessante que o escritor da carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
É interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 3, o versículo de número 10, ele diz que não há nenhum justo sequer. Ou seja, nenhum de nós poderíamos, na verdade, levantar a mão e dizer ou justificar que éramos justos. Mas a nossa justificação, ela ocorre a partir do momento que Jesus vence a guerra na cruz. No momento em que ele vence esse embate. No momento em que ele, na verdade, obtém a vitória em nosso lugar. E então aí é que nós vamos perceber a importância e o valor da história da cruz, do Calvário, em nosso favor. E eu gostaria de enfatizar 4 aspectos das 4 extremidades da cruz. O primeiro deles é exatamente a largura, que abrange todos indistintamente. Jesus, numa das suas declarações, ordenando à igreja, ordenando a cada um de nós, que nós, na verdade, cumpríssemos a nossa missão, e ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele está falando isso, ele está dizendo que essa extremidade, ou seja, a altura, ela tem um alcance tão abrangente que não deixa ninguém excluído. Ele quer e ele deseja e ele ordena que nós devemos ir pregar o evangelho a toda criatura. Na medida em que nós façamos isso, nós estamos cumprindo com aquilo que ele determinou para nós, para que todos sejam alcançados. O pastor Idelso, no decorrer do culto, ele estava falando que nós estamos fazendo missões. Nós devemos fazer missões todo dia, toda hora e todo instante, porque foi, na verdade, Jesus que nos deu essa incumbência no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o versículo de número 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós temos essa responsabilidade. É interessante que quando, no Evangelho de João, no capítulo 6, quando nós estudávamos o capítulo 6, e Jesus fazendo uma declaração, dizendo que ele era o pão da vida, e que na verdade um dia nós somos, e quando ele faz uma correlação entre o pão da vida e o maná que era algo perecível, o maná que era algo, na verdade, para aquela ocasião, e que na verdade não tinha o poder e nem tinha nenhuma possibilidade de salvar ninguém, mas o pão da vida, na verdade, pode alimentar a alma, e alimentando a alma pode, na verdade, lhe conceder a remissão dos pecados. E é interessante que nós desenvolvemos uma consciência de que se um dia, misericordiosamente, por parte de Deus, usando da sua misericórdia, da sua graça para conosco, alimentou a nossa alma que estava sedenta por esse pão, que estava faminta, e nós não poderíamos por nós mesmos obtê-lo, e nós por nós mesmos não podíamos adquiri-lo, mas pela graça e pela misericórdia o Senhor saciou a fome da alma de cada um de nós. E nós, na verdade, precisamos fazer missões pelo fato de que cabe a nós entender de que há tantos ao nosso redor, do que há tantos em torno de nós, precisando de que nós sejamos instrumento através dos quais esse pão possa ser visibilizado, ou seja, eles possam ter a visibilidade de que Jesus é o pão, e de que nós devemos apresentá-lo sempre àqueles cujas almas estão famintas e que precisam misericordiosamente ser alimentados para que obtenham a salvação. É exatamente essa abrangência da largura que abrange a todos indistintamente. Eu estava conversando com uma pessoa, e uma outra pessoa que a maioria de vocês conhece, e uma pessoa que a maioria de vocês não acreditariam que certa vez ele foi levado a um lugar onde as entidades estavam fazendo as suas ministrações, e alguém o levou lá para que ele pudesse obter uma graça, ou seja, um benefício. E então uma das entidades que desceu ali naquela pessoa disse que daquela pessoa que nós talvez não imaginássemos que ele estava sendo cuidado por Deus, que futuramente ele poderia obter essa salvação. Na verdade, ela disse exatamente para o familiar daquela pessoa, de que dele ele não podia cuidar, porque
o que é maior do que eles, na verdade, é que estava cuidando dele. Então, quando nós, de fato, olharmos para o outro, seja qual for, olharmos para uma pessoa, por pior que ela seja, sempre olhemos com essa visão de que Jesus, quando nos ordenou para que nós pregássemos o evangelho a todas as pessoas, Ele o fez indistintamente. Portanto, nós que não temos aquele atributo da onisciência que é exclusivamente dele, devemos cumprir a nossa missão e fazer missões e pregar o evangelho. E a largura, uma das extremidades da cruz, tem essa abrangência a todos indistintamente. Uma outra extremidade da cruz é o comprimento. O comprimento, na verdade, nos leva a refletir sobre a abrangência de todos os tempos. É interessante que na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, o versículo 9, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro falando na segunda epístola, no capítulo 3, o versículo de número 9. Ou seja, essa abrangência de todos os tempos, independentemente, é por isso que nós não podemos desistir das pessoas, é por isso que nós não podemos deixar de falar para as pessoas, é por isso que nós não podemos deixar de evangelizar as pessoas, porque no relógio de Deus, na matemática de Deus, nem sempre as pessoas, elas virão por Deus Pai, levá-las a Jesus no tempo em que nós achamos que deve ser. Geralmente nós queremos que as pessoas venham a Jesus, mas elas só virão no tempo determinado por Deus. Está escrito lá em João, no capítulo 6, o versículo de número 44, quando ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não os trouxer, e eu os ressuscitarei no último dia. E quando nós estamos diante desse texto, nós chegamos à conclusão que ninguém pode de fato chegar a Jesus, ninguém pode de fato compreender o amor de Deus, ninguém pode de fato ter um encontro com Jesus se o Pai não o levar, colocando dentro dele o Espírito Santo, capacitando para que ele possa de fato compreender o grande e infinito amor de Deus Pai. É dentro desse contexto que nós podemos analisar e pensar e refletir sobre esse outro aspecto de uma das extremidades da cruz, que é o comprimento. É sobremodo abrangente a todos, em todos os tempos. Portanto, se você tem desistido de falar para o seu amigo, para o seu parente, para o seu conhecido acerca desse grande amor, esse texto, essa extremidade, uma dessas extremidades da cruz, o comprimento, quer dizer que em todos os tempos você deve comunicar, você deve falar, você deve compartilhar. Eu me lembro muito bem de que eu trabalhava com um moço, nós trabalhávamos e eu falava sempre de Jesus para ele, e eu dizia sempre para ele acerca de que ele precisava ter um encontro com Jesus. E é interessante que um dos momentos eu fui à casa dele para comunicar exatamente a ele o quanto era importante a sua decisão. E ele ficou, de certa forma, indiferente, mas eu insisti. E no outro domingo eu fui na casa dele, e então, naquele domingo ele foi comigo à igreja, e naquele dia o Senhor, por uma decisão unilateral, exclusiva dele, o levou a Jesus, e ele o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, e hoje ele é pastor em uma das igrejas no Rio de Janeiro. É diante dessa realidade, diante desse quadro, que nós precisamos de fato entender que precisamos compartilhar, que precisamos anunciar, que precisamos pregar indistintamente, porque o Senhor é capaz de mudar, é capaz de transformar, é capaz de levar a quem Ele quer, a quem Ele deseja a Jesus, para que possa ter esse encontro real com Ele. E o faz isso no tempo dele,
na hora determinada por Ele, porque está escrito no Evangelho de João: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu os ressuscitarei no último dia. É interessante que quando ele fala dessa ressurreição física de todos, ele está dizendo que o ressuscitará no último dia, referindo-se de que todos ressuscitarão, todos receberão um corpo. Agora, aqueles que aqui nessa vida experimentaram essa ressurreição espiritual, ou seja, nasceram de novo, esses serão chamados a irem com Ele para gozar das mansões celestiais. E aqueles que não foram, obviamente, receberão o juízo e serão lançados no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, é importante demais que nós compartilhemos, é importante demais que nós preguemos, é importante demais que nós, independentemente de qualquer pessoa, nós precisamos fazer isso em tempo e fora de tempo, porque no relógio de Deus é diferente do nosso relógio, e nem sempre Deus Pai leva as pessoas a Jesus para um encontro especial, para um novo nascimento, para uma nova vida, nem sempre dentro do programa da gente. Portanto, nós precisamos nos colocar à disponibilidade. Agora, essa questão de estar disponível para fazê-lo, isso é que é importante. Quem de nós está disponível? Quem de nós está empenhado? Quem de nós está consciente? Uma outra extremidade da cruz é a altura. E essa altura tem alcance. Eu me lembro do relato quando nós estamos estudando o livro de Gênesis. Nós me lembro do relato em que os idealizadores da construção da Torre de Babel, é que eles queriam, dessa forma física, dessa forma humana, alcançar os céus ou estar mais próximo de Deus, mas é impossível estar mais próximo de Deus fora do caminho traçado por Ele. É impossível ter uma comunhão com Deus fora do caminho proposto por Ele. E o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, de fato, essa é a nossa compreensão. Então, essa altura que estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado, esvaziado da sua majestade. Essa extremidade da cruz, a altura que nos leva a refletir de que foi capaz de ir aos céus e trazer o Filho amado de Deus, esvaziado da sua majestade. Agora, interessante que se essa altura estendeu-se até o céu e trouxe o Filho amado de Deus esvaziado da sua majestade, quão grande é o meu privilégio, o seu privilégio. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo 7 e 8, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu creio que a maioria dos evangélicos no mundo, principalmente no Brasil, tem fugido, tem, de fato, os fatores externos, os acontecimentos em torno de nós, ao nosso redor, têm nos roubado a consciência de que tamanho é esse privilégio, de que essa extremidade da cruz, na verdade, a altura, ela foi capaz de trazer, por vontade de Deus, por um desejo de Deus em nos salvar, Ele traz o Filho amado de Deus esvaziado da sua majestade. E o texto, Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, o versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam bem, é na cruz que ele vai se tornar maldito, porque recebeu sobre ele as suas iniquidades.
como diz o escritor da carta aos Hebreus, aos Gálatas, no capítulo 3, o versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Você percebe quão grande é esse amor, quão grande é esse empenho de Deus em nos salvar? E quando diante desse quadro, diante dessa compreensão, nós precisamos nos esforçar para corresponder à expectativa dele quanto em nos tornar instrumento através do qual ele seja honrado, ele seja glorificado e o reino dele se estabeleça no coração dos homens a partir da instrumentalidade de cada um de nós. Porque se ele foi capaz de descer do céu, e é interessante que uma das coisas que tem me chamado muito a atenção tem sido exatamente o contraste que há entre Jesus realizando os milagres, curando as pessoas, e a motivação naquele momento, dentro daquele contexto, a motivação dele era mostrar que ele era o Messias, que ele era o profeta de Deus enviado, que ele era o Filho de Deus. Não havia outra motivação a não ser justificar declaradamente, publicamente, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Em nele não havia nenhuma outra motivação. Agora você traz para os nossos dias os líderes, aqueles que já acumularam fortuna, que criaram patrimônios incríveis. A motivação deles, quando propõem a cura para alguém, quando se diz instrumento de Deus para curar alguém, a motivação não é glorificar a Jesus, não é exaltar o nome de Jesus, é obter poder ou poderes. É uma diferença muito grande. Portanto, nessa noite nós começamos a parar para refletir sobre isso. Quando Jesus cura todos naquele texto, não é? Quando ele diz que curou todos, nem todos o seguiram, mas ele estava curando porque ele queria provar que ele era o Messias, o Filho de Deus. A motivação primordial, fundamental, da razão das suas curas. Hoje as pessoas, os líderes estão propondo cura para as pessoas, estão propondo resolver os seus problemas, mas querem dela aquilo que elas podem dar para acumular riqueza, para acumular fortuna, para construir castelos nos quais se tornam prisioneiros. Como é difícil para aqueles que construem castelos, como é difícil carregar nos ombros esse peso e essa responsabilidade. Portanto, nós precisamos ter consciência disso. Por último, uma outra extremidade é a profundidade. A profundidade fala de que ele suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Pedro, na primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós fôssemos curados da lepra do pecado, para que nós fôssemos mortos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas chagas nós somos curados. Quando nós paramos para refletir sobre o seu sofrimento, ele sofreu dores sem precedentes, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista psicológico. Eu imagino de que ele tinha absoluta consciência de que ele experimentaria tamanho sofrimento. Ele tinha absoluta consciência de que ele experimentaria todo aquele padecimento, aquelas dores sem precedente, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual, mas ele não fugiu à responsabilidade, não deixou de obedecer ao Pai, e ele estava ali naquele momento. Eu me lembro muito bem quando Pilatos chega para ele e diz: porventura você não sabe que eu posso mandar lhe soltar, ou posso mandar lhe executar? E ele disse: nenhum poder tu terias sobre mim se não te fosse dado a concessão
do Pai dos céus, para que você pudesse fazer aquilo que está designado para mim, a minha condenação e a minha execução. Então, nós começamos a parar para refletir sobre isso e começamos a pensar na profundidade desse amor que suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. E Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 24, ele está falando exatamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. É interessante que a remissão dos meus pecados, dos seus pecados, a expiação dos nossos pecados, não foi feito em função de um discurso teológico, não foi feito em função de palavras apenas. Ele expôs a vida, ele experimentou sofrimento infinito, ele na verdade carregou sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, e experimentou dores sem precedente do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico. Você já parou para refletir sobre isso? Nós precisamos parar para refletir sobre isso, pensar para termos uma nova postura, para termos uma nova conduta, para termos um novo comportamento com relação à nossa responsabilidade, olhando para a cruz, olhando exatamente para a nossa responsabilidade. E, sobretudo, quando temos que compartilhar exatamente essa mensagem com aqueles que não conhecem Jesus. Eu concluo a mensagem nesta noite chamando a atenção de todos os presentes, daqueles que nos veem e nos ouvem através do Facebook. O missionário contou a experiência de que um certo cacique, em uma das tribos na África, ele estava pregando e falando dessa história, falando das extremidades da cruz, ou falando do amor de Deus revelado na cruz, falando da justiça, do ato de justiça incomparável estabelecido na cruz pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E então, quando ele começou a contar a história acerca do padecimento e do sofrimento de Jesus, o cacique levantou e disse assim: não é Jesus que tem que estar aí, sou eu. Diga para Jesus para sair daí, que esse é o meu lugar. E é interessante que o missionário ficou sobremodo espantado, perplexo diante daquela manifestação do cacique lá na tribo, uma das tribos na África. E nós precisamos parar para refletir e dizer: não era Jesus que tinha que experimentar esse sofrimento infinito, era nós. Mas como, olha só, mas como você e eu, mesmo que experimentasse tamanho sacrifício, não seríamos capazes de expiar os nossos próprios pecados? Então nós chegamos à conclusão que o amor de Deus, o amor infinito de Deus se expressa exatamente nessa atitude do Pai, colocando Jesus e descendo sobre ele a ira do Pai, porque ele recebeu sobre ele as nossas iniquidades. É isso que nos leva a pensar, é isso que nos leva a refletir, e é por isso que nós precisamos de fato parar para pensar e tomar uma nova atitude, um novo jeito de viver o cristianismo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós precisamos entender e compreender isso. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê esse entendimento e que nós possamos, de fato, estar desejosos, entusiasmados a fazer isso para a honra e para a glória do Senhor. E eu encerraria exatamente dizendo isso. Se um dia você e eu, cujas almas estavam desesperadamente famintas e misericordiosamente a nossa fome, a fome da nossa alma foi saciada pelo pão da vida, é com esse sentimento de urgência, é com esse sentimento de diligência que nós precisamos anunciar a tantas almas que estão famintas e desesperadas, para que também sejam alimentadas pelo pão da vida que é Jesus, um pão que salva, que transforma a cada um de nós. Que Deus nos abençoe.
Amém? Bem, nós vamos nesse instante convidar aqui para chegar à frente os diáconos e a diaconisa, para que nós possamos ministrar a ceia do Senhor, um momento especialíssimo para a igreja. E Jesus faz duas recomendações e que nós não podemos esquecer. A primeira delas é que ele diz que nós não poderíamos de maneira nenhuma nos esquecer do grande amor de Deus Pai, revelado através da instrumentalidade dele para conosco. Uma outra coisa que ele recomenda a nós é que nós não nos esqueçamos de que ele voltará para nos levar para estar com ele por toda a eternidade. Essas duas coisas, nesse momento, elas devem ser sempre lembradas, porque o desejo dele é que nós não nos esqueçamos disso. Amém? Nós vamos convidar o pastor Idelcio para nos conduzir numa oração, pedindo para que o Senhor possa nos abençoar e possa nos conduzir nesse momento tão importante na ceia do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, em especial nesse culto onde, em comunhão com os irmãos, vamos estar ceando, rememorando, ó Pai, aquele dia em que Jesus Cristo esteve com os seus discípulos e participou. Que possamos a cada dia, Senhor, valorizar tudo o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e que em momento nenhum venhamos a esquecer do grande sofrimento, mas a prova de amor para com cada um de nós. Continua conosco, nos guardando e protegendo, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e que reina para sempre. Amém. O pão que simbolicamente representa o corpo de Jesus, que de uma forma indescritível foi colocado em circunstâncias tão especiais para nos salvar. Deus Pai, por iniciativa própria, decidiu colocá-lo entre nós e decidiu colocá-lo no Calvário, na cruz, para que ali nós fôssemos redimidos pelo derramamento do sangue e pela sua morte. Por isso que nós somos eternamente gratos a Ele, por esse amor ilimitado, infinito, que nós não podemos medi-lo, não podemos calculá-lo. Portanto, é com esse sentimento de profunda gratidão, de eterna gratidão, que nós vamos pedir para que os diaconisas possam servir o pão. O Verbo se fez carne, despiu da sua glória, vestiu a nossa pele, tornou-se um de nós, trocou o paraíso por ruas no deserto, só pra ficar mais perto. Assim a sós comigo,
assim a sós comigo. Não me chama mais de servo, Ele é meu amigo. Comigo, assim a sós comigo. Não me chama mais de servo, Ele é meu amigo, que me fez fazer as pazes com o Pai e me fez voltar aos braços do Pai. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama e pensa em mim. É que Jesus me ama. Me ama. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama e pensa em mim. É que Jesus me ama. Me ama. Algum irmão ficou sem receber o pão? É com esse sentimento de eterna gratidão por tamanho amor demonstrado por nós, colocando Jesus para experimentar o sofrimento infinito em nosso lugar, que nós vamos participar nesse momento. Participemos. Jesus Cristo, Ele escolheu 12. Dentre esses 12 que Ele escolheu para trabalhar, para ir com Ele por onde Ele andou no seu curto ministério, um era Lucas. E Lucas, no seu evangelho, ele escreve que naquela última Páscoa, naquela última ceia que Jesus participou com os seus discípulos, Ele tomou um cálice com o vinho e pediu para repartir. E assim como as nossas diaconisas, os nossos diáconos estão com o cálice representando o sangue de Cristo, eles vão distribuir entre os irmãos. Mas que no momento em que você pegar no cálice, tenta fazer uma viagem no tempo, há quase 2000 anos atrás, e sentar à mesa com Jesus Cristo, e aí participar aqui na Igreja Batista Serra dos Órgãos, mas como se você estivesse lá, participando ao lado do próprio Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, despiu da sua glória, vestiu a nossa pele, tornou-se um de nós, trocou o paraíso por ruas no deserto, só pra vir pra mais perto, assim a sós comigo.
assim a sós comigo, não me chama mais de servo. Ele é meu amigo, comigo, assim a sós comigo, não me chama mais de servo. Ele é meu amigo e me fez fazer as pazes com o Pai, e me fez voltar aos braços do Pai. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama e pensa em mim. É que Jesus me ama, me ama. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama e pensa em mim. É que Jesus me ama, me ama. Algum irmão, alguma irmã ficou sem receber o cálice com o vinho? Com o sentimento de participar com o próprio Jesus Cristo desse momento, eu gostaria de convidá-los a fazer isso. Participemos todos do cálice com o sangue, com o vinho. Nós vamos nos colocar em pé e vamos cantando um cântico que possa expressar a nossa alegria enquanto nós estaremos cumprimentando aqui os diáconos e as diaconisas. E em seguida eu estarei encerrando com a oração apostólica. O Verbo se fez carne, despiu da sua glória, vestiu a nossa pele, tornou-se um de nós, trocou o paraíso por ruas no deserto, só pra ficar mais perto, assim a sós comigo, assim a sós comigo, não me chama mais de servo. Ele é meu amigo, comigo, assim a sós comigo, não me chama mais de servo. Ele é meu amigo que me fez fazer as pazes com o Pai, que me fez voltar aos braços do Pai. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama e pensa em mim. É que Jesus me ama, me ama. É que Jesus me ama e pensou em mim. É que Jesus me ama e pensa em mim. É que
que Jesus me ama, me ama. Está tudo pago, está tudo pago, tudo consumado. Eu sou livre, sou livre. Está tudo pago, tudo consumado. Eu sou livre, sou livre. Pensou em mim, é que Jesus me ama e pensa em mim, é que Jesus me ama, me ama. É que Jesus me ama e pensou em mim, é que Jesus me ama e pensa em mim, é que Jesus me ama, me ama. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus lhes conceda uma semana abençoada.